nossa reunião, ela vai ser gravada, o nosso evento ele é gravado, e ele pode ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, e também para avaliação nossa. Então, só para deixar todos vocês cientes. Eu vou apresentar, então, a professora Dalila, depois ela vai fazer a apresentação dela, e no final a gente abre para perguntas. E em relação aos certificados que já me perguntaram, eu vou pedir para quem quiser o certificado que coloque o nome completo e o e-mail no chat, que eu vou, depois a gente envia para vocês os certificados por e-mail. Eu quero agradecer, então, à professora Dalila pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite de vir aqui conversar com a gente no dia de hoje. Enfim, estou muito curiosa, porque, enfim, vou ler o currículo da professora e vocês vão entender, tá? Só um minuto. Ó, a professora Dalila, ela é professora antirracista, mulher negra e doutoranda em comunicação e práticas sociais pela UFMG. Gerencia projetos, cursos formativos e consultorias focados em liderança ágil e inclusiva, mediação de conflitos, propósito, reputação e gestão de crise. Tem como habilidade anfitriar conversas difíceis e essenciais para a evolução de pessoas e organizações. Por fim, professora, sinta-se confortável para iniciar a sua apresentação e qualquer coisa, qualquer dúvida, estaremos aqui. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço aí a Samira pelo convite, a Idez pelo convite, espero que vocês estejam todos bem. Agradeço quem está aqui, né, nessa sexta-feira. Sei que é mais difícil, dia de sexta, ter adesão, mas estamos aqui. Bom, a Samira me apresentou brevemente, né, assim, mas eu sou professora e faço muitas coisas, mas todas muito focadas em pensar gestão, em pensar novas práticas de gestão, em olhar para a gestão a partir de demandas sociais que estão surgindo, então pensar inclusão, pensar uma gestão mais colaborativa, mais participativa, modelos de gestão mais participativos, então acho que eu passo aí por todas essas questões, e a raça acaba me interseccionando tanto na dimensão de mulher negra, né, quanto no estudo, sempre tive interesses de pesquisa em questões raciais, principalmente em entender dinâmicas raciais e de visibilidade para mulheres negras, entender como a gente sobrevive em ambientes onde nós somos, vamos dizer, cerceadas, e isso foi me movendo tanto na pesquisa quanto a fazer projetos, e aí eu fui conhecendo pessoas, enfim, e desenvolvendo coisas. Bom, eu fiz uma apresentação para me ajudar a me guiar também. Vou pedir, Samira, se puder me ajudar com o tempo, que às vezes eu me empolgo e acabo falando demais, assim. Mas, que nem eu falei para a Samira, né? Eu vou fazer uma apresentação mais pensando em desafios para as organizações para lidarem com a questão da raça dentro, né, do bloco que a gente trabalha de diversidade, que está dentro do ESG, se a gente for pensar as caixinhas, né? Então, o ESG é uma sigla macro aí para mercado, principalmente, que vem chegando no Brasil com mais força agora, principalmente na essência da governança, que eu acho que é o que vocês debatem mais aqui, né? Acho que a gente tem começado a discutir pós-Lava Jato um pouco mais sobre governança e as dimensões do ESG. E dentro do ESG a gente tem a dimensão do social, que tem a diversidade e inclusão como um grande bloco aí em que a gente pode recortar a questão racial e a questão de igualdade, né, de raça, dentro de organizações e enquanto sociedade, e aí, trabalhando principalmente racismo e práticas antirracistas, né? Deixa eu só aqui compartilhar aqui o meu... Vocês me falem se entrou a minha apresentação? Entrou sim. Tá, eu não vejo vocês, tá? Então, se vocês quiserem fazer perguntas ou quiserem falar comigo, por favor, Samira, você pode falar no áudio, tá? Perfeito. Então, assim, né, esse foi o título que eu sugeri para Samira enquanto título para a gente começar essa conversa. Então, como eu falei, vou falar um pouco sobre o papel das organizações para pensar a equidade racial, e como a gente tem que se deslocar para pensar esse papel. Não é uma tarefa fácil, é difícil. Vou falar um pouco sobre as minhas experiências e sobre algumas coisas que a gente tem trabalhado no contexto acadêmico sobre antirracismo e o papel dessas organizações aí.
Então, acho que a Samira já falou um pouco sobre mim, né? De formação, eu sou publicitária, mas enveredei aí para a área de RP, Relações Públicas, muito cedo, então comecei com gestão de crises, e hoje trabalho com gestão de reputação, gestão de relacionamento, vamos dizer assim, com comunidades e produção de conteúdo em uma consultoria aqui em Belo Horizonte. E aí já passei por algumas organizações fazendo gestão de crise, então já passei por Vale, já passei pela ArcelorMittal, já passei por Unimed e outras aí. E hoje concentro mais as minhas atividades em projetos do terceiro setor, então estou no Instituto Unibanco hoje, tocando um projeto de frente de gestão educacional, e não mais da consultoria, né, dando consultoria focada em relacionamentos com comunidades, mais focada em gestão do que a gente tem chamado de quilombos corporativos, né, ou de grupos de afinidade, grupos de relacionamento para pessoas negras dentro de organizações. E assim, por que falar sobre raça é importante para as organizações, né, para a gente começar a pensar aqui o nosso foco? Primeiro, porque a gente tem um novo tipo de consumidor, porque a gente tem um consumidor hoje que ele não quer mais só ouvir os atributos do produto, entender qual é a qualidade daquele produto, entender se ele faz ou não sentido no seu dia a dia, mas ele quer saber o resto da história, ele quer saber como funciona a sua cadeia produtiva, se a sua organização tem ou não uma diversidade de mulheres, de pessoas negras, de pessoas PCD, quais são as suas práticas de sustentabilidade. Então, as pessoas querem ouvir outras dimensões para consumir, para criar relações com marcas. Acho que não só consumir. Acho que para além do consumo hoje, as organizações buscam gerar, né, vínculos de confiança, vínculos de relacionamento que sejam duradouros, e é isso que a gente chama de reputação. E esses vínculos são, hoje, um dos maiores atributos intangíveis das marcas. Então, em momentos de crise, aí, a gente vai ver que a reputação ela é determinante para um sucesso ou não de uma organização, para como ela vai lidar com essas crises e como elas vão abalar aí o seu processo. Então, a gente tem, hoje, uma cobrança maior dessa sociedade, entendendo que as organizações saem de um lugar de onipotência, de um lugar em que elas trabalhavam muito isoladas do ambiente, né, funcionando lá como um tic-tac, isolada, em que a organização era fechada em si, ela não tinha que responder a nada, ela estava acima do bem e do mal, e a gente vem para um contexto de extrema transparência, que é influenciado diretamente aí pelo acesso à informação que nós temos hoje, em que a gente tem outras pessoas, né, outros atores disputando narrativa com as organizações, e aí o papel, principalmente, né, da produção de conteúdo e da gente ter a possibilidade de produzir discurso, produzir conteúdo e propagar esse conteúdo de forma muito mais facilitada a partir de redes sociais. Então, qualquer pessoa tem potencial, sim, para falar sobre sua marca, para produzir conteúdo e engajar pessoas, e esse engajamento, dependendo aí das dimensões que são trabalhadas, pode acarretar um risco para a organização no sentido de pressões e de respostas que ela passa a ter que dar em pé de igualdade para essa sociedade que antes era vista aí como abaixo, era vista como, vamos dizer, externa, né? Então, hoje a gente tem uma visão enquanto sociedade, né? Isso a partir de uma educação que a gente vem construindo, de que as organizações fazem parte de um ecossistema, e dentro desse ecossistema elas têm responsabilidades, e a gente vem cobrando cada vez mais essas responsabilidades, não só para consumir dessas marcas, mas para nos relacionarmos com elas, né? Para mantermos relações com essas marcas. E aí eu quis trazer esse relatório da Edelman, que é o Trust Barometer do ano passado, 2022, o de 2023, inclusive, já saiu, a versão global e a versão em português, mas esse relatório, acho que ele traz um pouco dessa dimensão de responsabilidade que as organizações têm a partir de um movimento social aí, de desconfiança que vem surgindo desde 2016, mas intensificado em 2018, e uma descrença da sociedade sobre a capacidade, vamos dizer assim, principalmente do poder público, em lidar com questões sociais, e entre elas aí a questão racial, a questão da equidade racial. Então, esse relatório, o Edelman Trust Barometer, ele é um termômetro, né, que a gente fala da confiança. Então, ele mede o grau de confiança aí das pessoas da sociedade civil em 4 instituições, então na mídia, em governos, em instituições de terceiro setor, ONGs, e nas organizações privadas, né?
E esse relatório, no ano de 2022, trouxe e consolidou algumas coisas que a gente já vinha observando no ambiente empresarial. Primeiro, as empresas, né, assumem esse lugar de confiabilidade quando a gente vai pensar em questões éticas, e isso num movimento, como eu falei também, pós uma era Lava Jato, em que a gente, né, pós a crise da Lava Jato, tudo o que aconteceu em termos de prisões e exposições de organizações, no Brasil houve um aprendizado e um avanço muito grande em políticas de compliance e governança a partir desse fato. E acho que esse avanço e a gente começando a cobrar mais as organizações essas questões sociais, muito também por pressão de movimentos sociais e por um processo educativo que esses movimentos trazem, essas organizações começaram a tentar responder, elas têm maiores condições de responder mais rápido, tanto por questões de dinheiro, quanto por questões da própria estrutura ali de governança, então as ações conseguem aparecer como resultado de forma mais rápida, por mais que essas ações, algumas, né, não sejam de fato tão estruturais, mas elas aparecem, e isso gera uma percepção nessa sociedade civil de que essas organizações se tornam, né, então elas assumem um lugar de confiança muito alto. Então, 64% das pessoas em 2022 consideram aí que as organizações são confiáveis, né, competentes e éticas. Então, elas esperam demais dessas organizações. Então, ao mesmo tempo que isso é positivo, no sentido que as organizações assumem esse lugar de confiança que é difícil de se estabelecer, elas também assumem um lugar de extrema responsabilidade, porque as pessoas têm expectativas, né? Elas esperam que essas organizações sejam de fato confiáveis, competentes e éticas, e essas dimensões envolvem questões de responsabilidade social, principalmente, e que vão englobar aí diversidade, inclusão e raça como um componente importante. E aí, num contraponto a isso, né, as pessoas enxergam hoje governo e mídia como forças que polarizam, então não são forças capazes de fazer um debate público, né, quando a gente está falando de um debate público, de conseguir unir, né, opiniões que são diversas, opiniões que às vezes são contrárias, e a partir dessas opiniões propor soluções para a comunidade, né, para o público. Então ainda há uma descrença, né, na verdade há uma crença de que essas duas instituições, tanto a mídia quanto o governo, são forças aí polarizantes, que mais afastam as pessoas do que têm esse poder de uni-las frente a um propósito, frente a uma causa que seja importante. Aí, assim, nisso também, muito reflexo, né, do ano da pesquisa, a gente está falando de 2022, foi um ano eleitoral, um ano aí que a gente teve uma manutenção da polarização que já vinha aparecendo lá em 2018. Essa descrença em mídia também é reflexo aí de anos, né, e de tudo que vem acontecendo com relação à desinformação, e a como a gente tem lidado, né, com fatos jornalísticos e quanto à interferência do emocional e de questões, como eu disse, polarizantes, né, questões que envolvem muito mais crenças e valores do que, de fato, questões racionais, né, como, de fato, se alguma coisa é verdade ou não. Então, o fato ou a verdade passou muito mais a ter um peso relacionado a essas questões de crença. Então, é verdade a partir do momento em que aquilo corrobora algo que eu acredito, e isso como resultado também das redes sociais, dessas dinâmicas. Então, tudo isso, desinformação, fake news, vamos dizer assim, uma dada guerra à imprensa, né, que vem aparecendo, né, a imprensa ainda tida aí como tendenciosa, então a gente vê muitos discursos nesse sentido, e a própria produção de conteúdo alternativo, vamos dizer assim, né, em redes sociais, tudo isso corrobora, né, e ajuda que as pessoas tenham essa visão de que a mídia também é uma força desagregadora, sem essa capacidade de agregar. Então, as duas instituições que a gente pode dizer que são públicas, né, que lidam com o público, que lidam com a sociedade como um todo, com a comunidade, elas estão aí em uma crise de confiança, elas são desacreditadas, e aí o peso das responsabilidades que deveriam ser desses órgãos, né, públicos, passam a incidir sobre quem? Sobre organizações, tá? Então aqui o governo não é visto como capaz de liderar soluções para problemas da sociedade, mas as organizações são. Então, enquanto as pessoas têm aí a percepção de que, né, 35% das pessoas só têm a percepção de que os governos possam lidar com questões públicas, questões da sociedade,
63% das pessoas acreditam que as organizações têm essa capacidade. Então, isso quer dizer que elas também esperam que as organizações lidem com essas questões. Então, de novo, é uma transferência de responsabilidade, e isso gera aí uma expectativa muito maior para as organizações. E aí o relatório mostra esse ciclo, né, de desconfiança, em que a gente, governo e mídia, né, que são essas instituições que vão trabalhar com o público, como forças desagregadoras, né, que trabalham nessa linha de polarização e desinformação, e a gente tem empresas e ONGs carregando a expectativa de lidar com questões sociais e públicas que antes não eram tão dessa alçada, e que hoje a gente transfere aí algumas responsabilidades, que eu também acho perigoso. Eu acho importante que elas sejam localizadas, né, nesse lugar, de que elas também têm que lidar com essas questões, mas não que a gente transfira totalmente responsabilidades. Mas o que o relatório mostra é que ONGs e empresas são pressionadas a assumir problemas da sociedade, que muitas das vezes vão além da sua capacidade. Então, o que eu quero dizer aqui é que há uma altíssima expectativa de que as organizações entreguem valor e gerem valor a partir de discursos de responsabilidade social, e a raça, enquanto estrutura da sociedade brasileira, né, o racismo enquanto estrutural na nossa sociedade, ele vai perpassar todas essas instâncias aqui, desde desemprego, desigualdade de renda, a questões climáticas. Então, organizações que se negam a olhar para questões raciais, ou que ainda têm resistência a lidar com essas questões de forma estrutural, né, de forma de fato séria, terão problemas e terão dificuldades para lidar com qualquer uma das questões que vem sendo pauta e que vem sendo cada vez mais motivo de cobrança dessa sociedade, que vão entrar nas pautas de ESG e de diversidade, por mais que essas organizações queiram se esquivar dessas questões. Então, elas são interseccionais, como a gente diz, né? Elas se perpassam, elas se intercruzam, e, como eu disse, raça em nossa sociedade, racismo em nossa sociedade ainda é estrutural. Então, ele funda a sociedade brasileira, né? Ele faz parte aí do nosso alicerce, por isso é tão difícil lidar, e por isso é tão essencial lidar, e a negação aí só faz com que a gente não consiga, de fato, ter ações que vão incidir no problema e fique só trabalhando ali, enxugando gelo em questões pontuais. Então, quis trazer esse relatório da Elderman para chamar a atenção principalmente para as altas expectativas que a sociedade tem com relação às organizações, para que elas lidem com essas questões, e o quanto isso é urgente e tende a crescer daqui para frente, e o quanto é perigoso se esquivar ou tentar não olhar para isso, considerando que você não faz parte ou não está inserido aí nesse problema. Então, o que é esperado das organizações hoje é posicionamento e responsabilidade, tá? A era do próximo-propósito vai desafiar as organizações a assumirem uma postura mais ativa. Então, a gente espera que as organizações não só falem, mas se envolvam e encabeceiem, né, protagonizem transformações nesse sentido, como o relatório traz. E aí a gente Dalila, desculpa te interromper, é que o Carlos Leandro mandou aqui para o chat, qual que é o nome desse relatório? Elderman Trust Barometer 2022. Perfeito, obrigada. De nada. Eu posso te mandar ele depois também, eu tenho ele PDF. Tá ótimo. E aí, assim, a gente se pergunta, e agora, né? Para onde a gente vai caminhar, entendendo que a gente tem um peso de expectativa nos nossos ombros, entendendo que ainda há um desconhecimento e um caminho a ser percorrido nesse sentido, uma evolução que precisa acontecer, entendendo que as coisas, né, que as pessoas exigem que isso aconteça muito rápido, mas que são transformações profundas e culturais, e que levam tempo para que a gente consiga consolidar. Então, como que a gente olha para essas questões e o que eu, né, tenho visto dentro de organizações e o que a gente tem trabalhado nesse sentido? Então, primeiro, sair do discurso tem sido o maior desafio quando a gente tem falado sobre questões raciais. Então, graças a pressões sociais e a letramento racial que os movimentos negros, né, vêm proporcionando ao longo do tempo, então há uma história aí também de enfrentamento, de letramento, e a gente tem adquirido, vamos dizer, mais ferramentas para lidar com isso. A pauta racial ela vem caminhando nas organizações, acho que principalmente pós George Floyd, né, e tudo que aconteceu lá no Black Lives Matter em 2020, isso foi um estopim ainda maior para esses discursos de raça entrarem com mais força.
A gente teve alguns avanços, principalmente no que tange visibilidade e presença de corpos negros na publicidade. Então, a gente, né, identificou, a partir de 2016, aí, um avanço e um olhar um pouco mais atento das organizações com relação à representatividade. Então, colocar pessoas negras em propagandas, desenvolver produtos, né, para pessoas negras e para atender necessidades de pele, de cabelo dessas pessoas. Mas ficar só nessa instância de representatividade não basta. Porque é uma instância que, embora gere muito burburinho para as organizações, né, então é muito visível quando você faz uma campanha, quando você desenvolve um produto, elas não geram transformações de fato estruturais e, como eu falei, resolvem ou ajudam a resolver o problema do racismo no Brasil. Então, aqui a gente teve um avanço, né, em 2021, tivemos aí 44% da publicidade online com algum tipo de representatividade negra, isso é um número expressivo, né, para o que a gente já teve no Brasil, então tivemos aí um avanço, mas quando a gente olha, como eu disse, para a parte estrutural, quando a gente olha internamente para as organizações, e é onde vai aparecer esse racismo estrutural, e onde ele vai incidir com mais força, a gente tem, né, uma pesquisa da Ethos, aí, do Instituto Ethos, que mostra que das 500 organizações, né, de maior faturamento no Brasil, apenas 6,3% dos cargos de gerência são de pessoas negras, e quando a gente vai para executivo, né, para alta gestão, a proporção é de 4,7%. E aqui fazendo só um recorte de raça, sem colocar gênero, por exemplo, na conversa. Então, a gente ainda tem um descompasso muito grande sobre como a gente vai trabalhar racismo estruturalmente dentro de organizações, entendendo que a gente já caminhou um pouco na dimensão da representatividade, já entendemos isso enquanto uma instância importante e como que ela ajuda nessas questões de reconhecimento, identidade, e também geram, inclusive, lucros, né, aí para as organizações, mas ainda temos um pouco de resistência em olhar para instâncias mais profundas, aí, em olhar para práticas, para instância de valores e para como a raça ainda é estrutural dentro de organizações e como lidar com isso é difícil, mas necessário, né? Então, aqui, nessa dinâmica, se posicionar sobre raça ainda incomoda aqui no Brasil, quando organizações se posicionam. E aí aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Quando o Magazine Luiza decidiu fazer as ações de trainee exclusivas para pessoas negras, eles foram processados aí. E o Boticário também, quando, né, promoveu uma campanha com uma família negra sobre o Dia dos Pais, uma campanha que, inclusive, não toca sobre a questão de raça em nenhum momento. A campanha é só uma família negra tomando café da manhã e um pai recebendo um perfume, e as pessoas, né, acusaram aí a marca de racismo reverso. Então, é importante entender que a recepção também de alguns discursos internos, né, mais estruturais ou publicitários ainda é difícil para a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira ainda lida muito mal com a questão racial, embora a gente tenha tido avanços nesse letramento, e se posicionar frente a isso publicamente, né, enquanto organização, também é um risco e a gente tem que saber lidar aí com essas reações que vão aparecer, né? Então, não é confortável se posicionar sobre raça ou trabalhar antirracismo dentro de organizações, né? A pauta racial ainda é uma ferida aberta para nós, enquanto sociedade, e praticar o antirracismo é um processo doloroso e inconstante, entendendo que, como eu disse, a raça é estruturante, então a todo momento ela vai aparecer, a todo momento eu vou ter que me policiar para entender como está aquela situação e como eu posso agir de forma antirracista frente a ela, e é importante esse conceito de antirracismo, né, lá, que a Angela Davis fala, né, Neps, né, você não precisa, não basta só ser, não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, antirracismo enquanto prática, entendendo que só não ser racista, né, ou só não se manter nesse lugar de neutralidade, dizendo, eu não sou racista, estou fazendo minha parte, estou me mantendo nesse lugar neutro, isso não quebra com uma estrutura racial que privilegia ainda um grupo aí, étnico, né, que privilegia ainda uma branquitude. Então, exige um exercício constante de ação, de não só dizer eu não sou racista, né, que te coloca nesse lugar de conforto, mas te paralisa, mas de agir de forma antirracista, de se comportar de forma antirracista. E aí, para organizações, coloca muito nelas esse peso de responsabilidade. Então, não é só dizer que, nossa, eu fiz, já ouvi muito isso nas minhas consultorias, né? Nossa, eu promovi uma vaga para pessoas negras e ninguém se inscreveu. Então, é uma tentativa de, né,
atuar nessa instância de só não ser racista. Então, eu estou aqui dando uma chance, mas ninguém se inscreveu, e aí, né, nesse lugar de a culpa não é minha, as pessoas não vêm até mim, eu estou aqui isento. E não num lugar de entender o que nessa vaga, o que eu estava pedindo nessa vaga que pode ser um impedimento, né, enquanto prática, para que pessoas negras se aproximem. Eu, enquanto organização, no meu histórico, na minha reputação, eu tenho uma boa reputação relacionada a relacionamento com empregados negros, eu tenho um ambiente propício para que essas pessoas se desenvolvam plenamente internamente, ou eu tenho um ambiente corrosivo para essas pessoas? E aí a gente transfere essa responsabilidade da ação. Então, antirracismo vai muito além de eu querer lançar uma vaga e esperar que pessoas negras queiram, né, se sensibilizem e venham até mim enquanto organização. Tem a ver com eu desenvolver práticas internas que garantam que essas pessoas me vejam como um lugar possível e enxerguem que ali elas estão seguras, visto que no mercado de trabalho, principalmente, ainda há uma desumanização e como que eu vou dizer, um estigma muito grande, um medo mesmo, e uma incerteza de profissionais negros sobre em que ambientes eles estão, como eles podem agir e o que eles podem falar nesses ambientes. Então, para além de eu querer divulgar ações, né, com relação a pessoas negras, eu tenho que garantir que essas pessoas estejam bem acolhidas internamente e que elas possam se desenvolver. Então, praticar antirracismo envolve estudo, primeiramente, envolve se interar sobre o tema. A gente, enquanto sociedade, a gente não foi letrado, como eu disse, para lidar com essas questões. A gente não discute ainda, como forma educativa, o racismo no Brasil, ainda não é uma pauta dentro de escolas, por exemplo. Ainda não há discussões profundas que trabalhem o tema nessa dimensão estrutural, a gente ainda nega esse processo de escravização de pessoas, a gente ainda nega as consequências desse processo para nós enquanto sociedade. Então, é um processo que exige um estudo, que exige comprometimento e abertura para que a gente consiga entender, se colocar no lugar desse outro, e a partir, né, da escuta, a partir dessas experiências, tentar entender como isso se constrói para esse outro, e principalmente coragem para as organizações para se posicionarem perante construções distorcidas que podem vir a acontecer, né? Então, como eu trouxe esses dois exemplos do Carrefour e do Boticário, então são duas organizações que se posicionaram frente a essa questão racial e que tiveram que lidar aí com comentários e com questões que muitas das vezes foram racistas e fazem parte dessa estrutura que a gente construiu, que normaliza esse racismo, e tem que se posicionar e dizer, olha, a gente vai manter esse posicionamento, a gente entende o racismo dessa forma, e a gente entende, né, enquanto organização, que nós temos um papel a desempenhar sobre esse tema e que nós vamos manter, e isso faz parte da nossa estratégia interna, e isso é uma postura, e como eu disse, antirracista, enxergando a raça e o racismo como algo sistêmico, como algo que atrapalha, inclusive, o desenvolvimento da própria organização. E, a partir disso, algo que tem que ser combatido. Então, aqui, a organização precisa ter maturidade e familiaridade para lidar com o tema, e essa familiaridade e maturidade, ela não vem de forma confortável, ela não vem tentando se esquivar, ela não vem tentando trabalhar essas questões num lugar, vamos dizer assim, em que eu não vá gerar conflitos. Ela vem justamente dos conflitos, de olhar para esses conflitos de frente, entender, né, de onde vêm esses conflitos e trabalhá-los internamente. E aí eu trago esse exemplo do livro do Rubem Alves, que é esse livro que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, muito nesse sentido, né, em que ele vai narrar um pouco do processo de construção, de fabricação da ostra dentro ali da ostra, da pérola dentro da ostra, né. E ele vai dizer que é um processo que vem a partir do desconforto, que vem a partir dessa ferida mesmo, desse machucado, assim como o racismo é no Brasil. Porque, né, a ostra, no processo aí para fazer a pérola, na verdade, essa pérola ela é um grão de areia que acidentalmente entra dentro da concha e começa a machucar esse molusco, né? Começa a machucar essa ostra, então começa a incomodá-la, a machucá-la, então é uma ferida aberta ali que está pulsante. E aí, como uma forma de lidar com essa ferida, né, de encará-la de frente e transformá-la em algo melhor e que não a machuque mais, ela vai tecendo, né, um líquido que vai se solidificando e ela vai tornando aquele grão de areia o mais
circular possível, o mais polido possível, para que ela não se machuque, e produza a pérola, que é tida aí como um bem de valor, enfim, e produza a partir desse desconforto, dessa posição aí de dor, de machucada, ela produz um novo cenário aí, em que ela não se machuca mais, e inclusive produz algo belo, né, algo bonito, algo admirável. Então, esse processo de antirracismo, e pensar a equidade racial tem a ver com isso, tem a ver primeiro com reconhecer aí essas dores, reconhecer esses machucados que ainda estão abertos, e desenvolver formas para lidar com esses machucados a partir desse processo de inclusão. E aí eu trouxe aqui uma cebola, vamos dizer assim, o diagrama para pensar um pouco do que a gente tem trabalhado sobre antirracismo e publicidade antirracista, no que a gente tem visto aí das discussões de raça dentro de organizações. Então a gente vê, né, que a publicidade antirracista, que é esse conceito do Fernando Leite, que é um pesquisador que hoje está na Suíça, em que ele vai definir publicidade antirracista como essa publicidade, né, que se apropria do discurso, antirracista, de questões de raça, para vender. Então, usando aqui, né, esse discurso antirracista nessa dimensão ainda de ferramenta e processo, e aí que ferramenta a gente pode considerar publicidade como uma ferramenta, e processos aí, esses programas de trainee, algumas coisas que vêm surgindo, ainda numa instância muito, como eu vou dizer, ferramental mesmo ali da organização, né? É muito visível, porque gera muito burburinho, gera muita visibilidade, mas ainda é pouco poderoso no sentido de gerar uma transformação genuína, uma transformação que seja estrutural, porque a gente está trabalhando uma dimensão apenas, uma dimensão apenas de representatividade ali, né? Dessas pessoas estarem representadas numa propaganda, ou dessas pessoas terem a chance um pouco maior de estarem ali em um grau de equidade, vamos dizer assim, quando a gente olha para cargos não, né? Para a presença dessas pessoas dentro de organizações. E aí, quando a gente passa para as práticas, já vai ficando um pouco mais complicado. Então, algumas organizações conseguem dar conta, né, de trazer mais representatividade para os seus discursos publicitários e até de desenvolver algumas dimensões ali nessa linha de processos, mas quando a gente vai olhar para as práticas organizacionais que envolvem mudanças mais profundas, elas já escorregam e não conseguem dar conta de lidar aí com as questões raciais, e aí podem gerar crises, né, podem acontecer crises, e aí a gente tem Carrefour como um exemplo aí que está acontecendo agora. Então, com dificuldade de lidar com ferramentas e processos, tanto nessa dimensão de treinamento de funcionários, por exemplo, quanto nessa dimensão de práticas, princípios e valores aí estão escorregando feio nessas questões. Então, a gente tem que escalonar o pensamento antirracista dentro de organizações. Então, para além dessa dimensão de ferramentas e processos, né, de comunicação, de publicidade, pensar práticas antirracistas para incorporar essas pessoas negras dentro de organizações. Então, é aquilo que eu falei, sair daquela dimensão de dizer, eu até abri um processo aí seletivo só para negros, mas eu não tive inscrições. E aí entender que práticas eu tenho adotado organizacionalmente que ainda têm impedido que essas pessoas se inscrevam. Existem princípios dentro da minha organização que impedem essas pessoas de estarem ali, e quais são os meus valores, né, enquanto organização. E aí valores que não estão só lá no papel do missão, visão, valores, né, que é onde a gente olha ali no institucional, mas que aparecem na minha cultura organizacional e que às vezes são corrosivas, como eu disse, são nocivas para pessoas negras, entendendo aí que elas têm que se sentir bem recebidas. E a partir do momento em que eu consigo escalonar, saindo só desse discurso de representatividade, trabalhando as minhas práticas internas organizacionais, trabalhando os meus princípios e revendo os meus valores, eu consigo, de fato, criar aí uma mudança cultural, que é o que a gente chama de mindset, e aí eu vou caminhar para uma organização que trabalha o antirracismo na dimensão organizacional, que é o que a gente tem discutido aí quanto conceito academicamente, né? Eu, o Pablo, que é meu orientador de doutorado, e o Samuel, que é um colega do organizacional. Então, quando organizações conseguem, né, e aí mudar culturalmente essa estrutura e entender o racismo enquanto, né, parte dessa estrutura e quanto a ser combatido nessa estrutura organizacional, elas passam a tentar desenvolver ações que de fato sejam antirracistas
institucionalmente, né, dentro da organização, e não só nessa dimensão publicitária, nessa dimensão externa, né, para fora. E aí aqui eu trouxe algumas coisas, né, desse antirracismo, do que a gente tem trabalhado nessas pesquisas sobre antirracismo organizacional. Primeiro, os 7 preceitos da ação antirracista, que tem que estar presentes, né, dentro de organizações que queiram ser antirracistas na dimensão organizacional e não só nessa dimensão publicitária. E aqui esse é um conceito do Barnett, que é um pesquisador aí francês, e que o Francisco Leite, como eu disse, tem apropriado e tem trabalhado nessas dimensões. Então, primeiro, entender o racismo como socialmente disruptivo, e aí o conceito de disrupção freudiano lá, né, entendendo a disrupção como algo que atrapalha o processo natural, ou que rompe muito, muito bruscamente ali com o processo. Então, cotidianamente, socialmente, o racismo rompe com as nossas possibilidades de diálogo, com as nossas possibilidades de interação, de inovação, e são, sim, um risco, e são, sim, não só um risco, mas deixar de olhar para o racismo enquanto esse caráter disruptivo faz com que as organizações percam aí chances, inclusive, de lucrar mais a partir dessas ações antirracistas. Então, primeiro, reconhecer a perversidade, eu diria, do racismo enquanto algo que nos rompe socialmente, que rompe os nossos elos e as nossas possibilidades de criar, co-criar, estabelecer, né, comunicação, nos estabelecer enquanto comunidade. Segunda dimensão, né, segundo preceito da ação antirracista, é trabalhar esse racismo estrangeiro, né, entender e combater essa noção que a gente ainda tem de que o racismo é algo externo, né, de que ele é alienígena, então que pessoas racistas são pessoas monstruosas e que ele não é um processo cotidiano nosso enquanto sociedade. Então, o racismo ele não é algo externo ou do outro, né, e aí isso aparece muito em pesquisas, quando aqui no Brasil tem uma pesquisa em que as pessoas não se consideram racistas, então a maioria delas não se considera racista, mas a maioria delas considera, né, que tem um amigo ou conhece alguma pessoa racista. Então é exatamente isso, localizar o racismo no outro, nesse estrangeiro, como algo alienígena, e ter dificuldade de reconhecê-lo em mim, enquanto pessoa, e nos meus processos culturais e identitários que me constituem enquanto pessoa. Então, esse reconhecimento do racismo enquanto algo que nos constitui cotidianamente aí, constitui a formação das nossas identidades, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente comunica, que ele está presente nesses processos, e que ele não é algo só externo e do outro, também faz parte aí dessa ação antirracista e como um preceito. Entender que o racismo sustenta a classe dominante, então ele tem interconexão aí com o capitalismo e com sustentar aí classes no poder, tem uma relação de poder envolvida. E aí o racismo impede o progresso da nossa comunidade, então muito ligado lá ao que é o disruptivo, né? Então ele impede que a gente se constitua enquanto comunidade. Então a gente sempre vai trabalhar nessa ideia de outridade, né? E não nessa ideia de comum. Eu não lido com pessoas, né, negras na dimensão de comum, eu lido na dimensão do outro, algo externo, algo que não me gera conexão. O racismo é um erro intelectual, e aí trabalhando muito na dimensão, né, que já existiu do racismo biológico e de academicamente aí, conceitos que tentavam explicar o racismo como, na verdade, explicar não, comprovar, né, o racismo de fato como algo ali estudado e acadêmico. Então ele é um erro intelectual e existem construções intelectuais errôneas a partir desse tema e a gente precisa combatê-las, tá? E o racismo é anti-igualitário e socialmente injusto, entendendo que ele promove a injustiça na nossa sociedade em todas as instâncias, não só na dimensão de cor e da pele, mas a dimensão econômica, da dimensão de gênero, ele está presente em todas essas outras estruturas. Então, trouxe esses 7 preceitos e trouxe as 6 formas da ação antirracista, principalmente para pensar nas dimensões de organizações, né? Então, lá no texto, né, tanto o Barnett quanto o Francisco, eles vão falar sobre essas 6 formas, né, de praticar o antirracismo, de agir de forma antirracista. Então, primeiro, né, um antirracismo cotidiano que está nas minhas relações do dia a dia, que está em, por exemplo, eu, enquanto pessoa branca, querer, por exemplo, fazer um movimento de seguir mais digital influencers negros para tentar entender o cotidiano dessas pessoas, vai eu querer cotidianamente, por exemplo, eu ver alguma ação racista, ou eu, dentro do meu ciclo de amigos,
ouvir alguma piada, ouvir alguma colocação ali e combatê-la ali no meu dia a dia. Então, ações que eu posso fazer no meu cotidiano e que envolvam eu me comprometer a agir sobre uma situação de racismo. E aí, como eu falei, não é só eu ficar, né, eu ver um racismo e entender que aquilo é racismo e passar por aquilo calado, que isso seria só não ser racista. Ser antirracista é agir frente a essa situação de racismo, e aí essas situações que acontecem no cotidiano, nessa primeira dimensão. Aqui na segunda, esse antirracismo multicultural, em que a gente vai olhar mais para o racismo nessas dimensões de cultura, essas dimensões de apropriação cultural, e aí a gente parte para uma dimensão um pouco mais estrutural. Então, como que eu olho para o antirracismo a partir das coisas que eu consumo, talvez, né, colocações que eu faça sobre produtos culturais, sobre músicas, sobre filmes que envolvam a cultura negra ou a cultura, né, de outros povos. Como que, né, nessas minhas colocações, talvez eu consiga identificar algumas falas que são racistas e que são mais difíceis aí de serem identificadas, e que eu criei uma resistência a determinado gênero, a determinada forma de linguagem, justamente por não ter sido exposto antes daquela forma, ou por não conhecê-la plenamente. Então tem a ver com essa vigilância nessa dimensão mais cultural. Um antirracismo psicológico ou cognitivo. Então, também trabalhar nessa dimensão, né, de como o racismo afeta a nossa construção identitária enquanto pessoas negras. E identificar, né, nesse antirracismo, nessa ação antirracista, como a gente pode, como eu disse, promover espaços em que essas pessoas se sintam psicologicamente seguras, em que elas possam falar sobre as suas angústias relacionadas à raça. Aqui, quarta dimensão, antirracismo radical, que vai ter uma conexão aí, que vai trabalhar, olhar para o racismo muito na dimensão entre racismo e capitalismo, então ações antirracistas que vão incidir mais nessa questão de renda, né, de capital, e de como que a raça e o capitalismo andam de forma concomitante, né, e como combater um também quer dizer combater o outro, e aí para as organizações é muito difícil ainda olhar para essa dimensão, ainda se tem uma ideia de que falar sobre raça ou diversidade seja diametralmente oposto a falar de lucro, a falar de crescimento de organizações, e o que a gente tem visto aqui é o contrário, né? Teve uma pesquisa aí da McKinsey que saiu, que mostrou que empresas diversas tendem a faturar mais, e aí o dado de 2020 em torno aí de 55% a mais do que empresas que não têm quadros de diversidade. Isso é um dado bastante robusto aí quando a gente olha, em que inclusive vai combater, né, essa ideia de que eu disse, né, falar de racismo, falar de diversidade e inclusão diametralmente oposto a falar de lucro financeiro. Aqui, antirracismo, antifascista e antinazista, né, combatendo essas duas ideologias na sociedade, e aí frente o que a gente tem visto de ascensão de grupos neonazistas, principalmente em redes sociais. Então, por exemplo, quando a gente olha para um assunto do momento, aí, que é o PL das fake news, né, o projeto de lei, que está tentando regulamentar plataformas aí de mídia, e que tem esse tom, né, de regulamentação, principalmente de grupos considerados neonazistas e nazistas. Então, o que seria uma visão antirracista, né? E aí, quando eu olho para empresas de mídia como Google e outras que têm se posicionado contra, né, o PL, e que se dizem aí diversas e que trabalham para questões antirracistas, a gente vê essa dimensão, assim. Então, eu trabalho para uma dimensão, né, de trazer mais pessoas negras, de incluí-las, né, naquela dimensão do processo lá da cebola, processo de ferramentas, mas quando eu vou partir para os meus valores, que é essa dimensão mais estrutural, em que eu tenho que abrir mão de algumas coisas internas, né, e até de um lucro e de uma estrutura de negócio que é minha, em prol de valores antirracistas, dessa regulamentação, aí o meu discurso muda e eu volto atrás. Então, a gente vê essas nuances aí também, que é uma dimensão difícil, como eu disse, né? A prática do antirracismo, ela é complexa. E aí, por último, a organização representativa. Então, organizações, né, que a gente tem visto surgir aí, que representam pessoas negras, organizações de classe, né, um GLE10, que é uma instituição aí importante, e que também são uma forma de praticar o antirracismo enquanto ação social aí. E aí aqui eu vou deixar um vídeo, mas depois eu vou deixar o link com a Samira para não ocupar o nosso tempo, né, que eu já falei muito, que é um vídeo que vai falar um pouco sobre sucessivos casos de racismo no varejo, aí vai falar mais focado no Carrefour, né, de como que a gente tem visto ainda se repetirem
essa dimensão das organizações ainda não estarem preparadas, né, para lidar com consumidores negros, e nem com consumidores e nem com funcionários, enfim, nessas dimensões. Então, ainda existem muitos desafios, entendendo que a gente ainda está nesse processo, né? Então, aqui o discurso do antirracismo de marca, sem se preocupar com a prática social, né? Então, eu localizar as minhas ações antirracistas somente naquela dimensão de processos e ferramentas, somente nessa dimensão de representatividade, nessa dimensão de, vou trazer, né, algumas pessoas para o meu quadro de funcionários, vou buscar trazê-las mais representadas dentro das minhas propagandas, mas não quero olhar para dimensões do meu papel na luta antirracista, por exemplo, quando eu vou olhar para questões de educação, ou para quando eu vou olhar para o meu próprio ambiente organizacional e cultura interna. Então, quando eu tenho essa resistência, e isso é o que a gente mais vê nas organizações hoje, em olhar para práticas, para valores e para essa mudança cultural, e eu quero localizar essa dimensão racial, essa discussão só nessa dimensão de prática, de processo e de ferramenta, eu tendo a corroborar ainda mais com o problema do racismo, e eu fico enxugando gelo, como eu falei, promovendo ações que geram muita visibilidade, mas pouca transformação, tem pouco poder aí de mudar a estrutura. Somente quando as organizações se comprometerem com as ações de mudanças estruturais é que a gente vai poder reconhecer de fato aí uma responsabilidade social. E aí, conectando com o relatório que eu trouxe, né, na abertura, o Paulo Argenti, que é um professor lá da Harvard Business School, ele fala que a gente vai ter 3 tipos de empresas no futuro: as boas, as más e aquelas nas quais a gente confia. E as empresas nas quais a gente confia, elas têm responsabilidade com as questões raciais. E a gente espera que elas deem conta de lidar com essas questões aí, e elas têm papel crucial nessas discussões. Bom, é isso, gente. Fechei. Vou parar de compartilhar minha tela para a gente poder vocês poderem fazerem perguntas, né? Professora, muito obrigada pela sua colocação, foi muito didático, e eu acho, pode até parecer um clichê, né, mas a sua fala, a sua palestra, as informações que você trouxe aqui, elas são essenciais. E quando você me traz esses dados, né, de, em média, 4 a 7%, né, das pessoas, dos funcionários das empresas, as 500 empresas mais lucrativas, somente entre 4 a 7%, né, você até falou, nos cargos de gerência e tal, são pessoas negras, a situação fica ainda mais alarmante. E um ponto que me chamou a atenção foi que esses dias eu tive contato com uma colocação que foi o seguinte: as empresas nos últimos 20 anos, até 30 anos, vamos colocar 20 anos, né? Elas estavam muito correndo para tentar aumentar os lucros e diminuir os gastos, vamos dizer assim. Hoje, qual que é a questão? Elas estão muito ligadas em promover a diversidade, né? Vamos dizer assim, em promover, entre aspas, a diversidade. Mas as empresas, elas estão preparadas para essa diversidade? Então, no fim das contas, elas não estão, né? Porque quando você pensa em diversidade, você vai ter que considerar, por exemplo, que no dia a dia, uma reunião que antes durava 10 minutos, ela pode passar a durar 1 hora, porque você vai ter diferentes colocações, diferentes pontos de vista, porque essa é a ideia de você trazer a diversidade para dentro. Né? E então, assim, no fim das contas, as pessoas, a gente acaba falando muito da questão de diversidade, mas as empresas não estão preparadas para lidar com essa diversidade que tanto se fala. Então, por isso que eu acho que, também por isso, não só por isso, mas também por isso, eu acho que a sua fala, a sua apresentação, ela foi essencial. E também porque nós, assim, acaba que a gente não tem tanto contato, eu imagino até acho que foi o Rafael que colocou, não, eu estou aqui muito disposto a aprender e tal, porque a gente realmente, muitas vezes a gente não tem contato com esse conteúdo de forma tão didática como você colocou. Surgiram algumas perguntas aqui no chat, você prefere que eu leia para você? Você prefere ler? Como que a gente pode fazer? Se puder ler para mim, me ajuda. Tá, pode deixar então. Vamos lá. É porque já surgiram várias aqui. A Marilda, ela fez a seguinte pergunta: como realizar uma educação ou autoeducação para o antirracismo, sendo politicamente correto e, ao mesmo tempo,
Não ofender o outro com dúvidas que às vezes parecem bobas, mas que ao mesmo tempo podem gerar situações ofensivas ou arrogantes. Tá, acho que é uma das minhas perguntas que mais me fazem, né? Como trabalhar antirracismo, entendendo que a gente parte de lugares diferentes. Primeiro, acho que é assumir uma postura, Marilda, né? Como eu disse, que não vai ser confortável. Então, não tem como trabalhar antirracismo pensando que vai ser legal, de que as pessoas vão sair de lá sorridentes e felizes, porque a gente está falando de um problema doloroso e sistêmico que atinge não só pessoas pretas, mas atinge pessoas brancas. E aí, nessa dimensão de atingir pessoas brancas, é justamente nessa dimensão. Então, a gente tem pessoas brancas no Brasil, hoje, que não sabem lidar com a questão racial. E isso é um reflexo do racismo incidindo em vocês, enquanto pessoas brancas. Então, esse desconhecimento, essa falta de habilidade, essa falta de ferramenta, de saber o que falar, de saber o que sentir frente às questões raciais, é um reflexo dessa negação que a gente vive enquanto sociedade de lidar com um tema que está aí e que aparece nas nossas relações, assim. Então, esse temor que existe, né, quando a gente vai fazer grupos de relacionamento, um dos maiores temores é de, se eu falar alguma coisa, ou se eu fizer uma pergunta, né, nesse sentido de ser boba ou não, vai ferir alguém ali do grupo, eu vou ser taxado como racista, e aí, de novo, né, como eu trouxe na apresentação, primeiro, tirar esse peso, vamos dizer assim, não que, que você ser racista não tem esse peso, mas tratar o racismo como algo inerente a eu querer ou não ser racista. Não tem a ver com a minha querência. Assim, ninguém quer ser racista, gente, na dimensão. Assim, ninguém deseja. Lógico que tem pessoas que têm um pensamento aí fascista e neofascista, enfim, que vem a pureza, né, das raças como um preceito. Mas, enquanto sociedade, ninguém nasce querendo ser, né? A gente na instituição cultural do Brasil, por uma instituição de sociedade. E aí, acho que, primeiro, assumir esse lugar de que a gente é racista. Então, a partir do momento que eu assumo essa postura, e aí assumir a postura não nesse lugar de culpa, de ficar me culpabilizando, falando, que triste, né? Nossa, que pena, mas no sentido de responsabilidade. Então, dentro da estrutura, eu, enquanto pessoa branca, entendendo, né, que o racismo ele está posto, ele está aí nas minhas relações, ele aparece no meu cotidiano, e ele está de forma permeando aí as minhas relações. Como que eu consigo identificar esse racismo? Então, começar a nomeá-lo também. E aí, identificar em situações em que ele aparece, aí, como que eu vou lidar, quais são os meus sentimentos frente a essas situações. Então, tudo isso é um processo educativo que nos foi negado no Brasil, e aí isso incide tanto em pessoas negras, que também não sabem lidar com essas questões, quanto em pessoas brancas. A diferença é que, para nós, vai incidir de forma mais profunda, né, tirando de nós oportunidades, tirando a nossa individualidade, a nossa possibilidade de performar enquanto indivíduo e não enquanto um grupo ali que tem que atender a determinadas expectativas. Então, eu acho que o processo é primeiro de reconhecer o racismo enquanto instância e depois começar a trabalhá-lo, né, organizacionalmente em espaços seguros, como eu falei. Então, criar grupos de afinidade, criar grupos de leitura de livro tem funcionado muito dentro de organizações. Então, vamos ler um livro que fala sobre a temática e discutir ele. E aí, né, nesses grupos, criar realmente um ambiente seguro, em que a gente, né, abre geralmente os grupos de relacionamento dizendo: gente, a gente entende que aqui tem pessoas que não sabem lidar com a questão racial, que não sabem como falar sobre ela, como senti-la, e isso é um problema nosso estrutural enquanto sociedade. A gente está aqui para aprender. Então, se você perguntar se é certo ou errado falar preto ou negro, ok, a gente vai te explicar por que é certo e por que é errado, ou se isso não tem importância, por que não tem importância. Aquilo que você sentir, né, que você não sabe, ou, sei lá, eu expliquei que alguma piada é racista e eu não consegui entender o porquê então a gente explica de outra forma. Então, primeiro é criar esses ambientes seguros, eu acho, e aí isso, como a Samira falou, passa por uma dimensão da organização, ver esses ambientes como ambientes importantes, valorizá-los, de fato, que a gente abra para que as pessoas falem, se sintam confortáveis, e a partir do momento que você estabelece ali relações de confiança, começar a usar esses ambientes para construir conhecimento coletivo sobre a temática racial, sobre como senti-la, como falar sobre ela, como abordá-la, e a partir disso, cotidianamente, como eu falei, antirracismo é cotidiano, a organização vai ter que ir lidando e enfrentando essas questões que vão aparecer.
vai aparecer. É complexo, assim, não tem como blindar, eu dizer que eu trabalhei, ensinei aqui letramento racial em uma trilha e resolvi meu problema. Não resolveu. Ele vai aparecer e eu vou ter que lidar com ele de forma cotidiana. Então, eu acho que é normalizar mais essas questões e começar a investir principalmente em estudo, né? Que é o que eu falei, que eu acho que é onde a gente está mais defasado socialmente mesmo. Obrigada, professora. A Marilda também perguntou se as referências que você usou na sua apresentação, dos autores, podem ser repassadas. Eu posso te passar o artigo depois que a gente fez. A gente apresentou ontem, inclusive, aí no Rio, na Brapcorp, que é um congresso organizacional. Então, é a primeira vez que a gente tem falado sobre esse conceito de antirracismo de marca, que é um conceito que a gente está trabalhando aqui no UFMG, mas eu posso passar o livro, inclusive, ele tem um PDF na USP, né, que é o livro do que eu tirei esses conceitos, que se chama Publicidade Antirracista. Então, vocês conseguem o PDF aí, só digitar na internet, que tem o livro todo para vocês baixarem. Marilda, assim que a professora também me enviar o artigo, eu te envio para o seu e-mail, que você já me passou aqui no chat, tá? A Marilda te agradeceu, ela falou que esse conceito de ambiente seguro para interação e educação é extremamente útil e que foi a melhor explicação que ela já recebeu. Que bom. Tem gente com mão levantada também aqui. Sim, eu vou passar a palavra já para o Rafael, só queria terminar as perguntas que foram feitas no chat, que algumas que eu vi que eu precisaria abrir o microfone e te perguntar na hora, que nem aquela do relatório, eu até fiz, mas até acho que foi o próprio Rafael que perguntou o conceito, né, de igualdade e equidade, que não é o mesmo, né, não é igualdade e equidade não é o mesmo. Então, se você quiser falar alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que teve uma confusão em relação ao conceito, não está muito claro. Ok, equidade e igualdade, né? Acho que esses conceitos têm a ver também um pouco com o conceito de meritocracia. Inclusive, acho que tem uma imagem que ajuda a explicar bem, assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. É aquela dos bloquinhos e o muro? Deixa eu ver se eu acho aqui também. Achei. Show. Vou abrir ela aqui. Que eu acho que ajuda a ver essa dimensão visual, né, do... A internet está horrível. Aqui também. Mas, assim, começando a pensar, essa fotinha aqui, né? O conceito de igualdade é mais ou menos pensar que a gente tem que oferecer, né, enquanto sociedade, as mesmas ferramentas para que as pessoas se desenvolvam. Então, ferramentas iguais, né? Então, vou dar a mesma educação pública, né, se a gente for pensar, né, nessa dimensão. Então, todo mundo tem direito igual a acesso à educação pública de qualidade no Brasil, por exemplo. Isso é um direito de igualdade. Então, nós, enquanto pessoas, igualmente, todos nós temos direito ao acesso à mesma educação pública de qualidade. O conceito de equidade já é entendendo que nem todos partem do mesmo lugar, né, do mesmo ponto de partida, e aí algumas pessoas precisam de ferramentas diferentes, né, então é lidar com a diferença, dar a diferença às ferramentas que ela necessita. Então, às vezes, aí abriu uma imagem. A igualdade é como assim, eu tenho, né, nessa fotinha aqui, são duas imagens. Desculpa te interromper, a imagem não veio para a gente. Tá. Agora foi? Tá indo. Agora sim. Tá, então aqui nesse lado a gente tem esse conceito de igualdade, então aqui eu estou fornecendo as mesmas ferramentas, então eu estou dando ferramentas iguais para que eles tenham acesso, vamos dizer assim, ao jogo. Então aqui, né, como eu disse, educação pública de qualidade a todos. Mas aqui a gente vê que tem pessoas aqui que mesmo eu oferecendo essa ferramenta igualitária, ela não vai conseguir assistir aquele jogo por diferenças que partem de uma base, né, e aqui é de altura. De algo que eu talvez não consiga solucionar. Então, para algumas pessoas nessa sociedade, eu preciso fornecer
ferramentas que atendam ela na sua diferença. Entendendo esse conceito de que nem todos são iguais, então que atendam ela a partir da sua diferença, a partir da sua individualidade. Então, quando eu forneço essas ferramentas para atender a indivíduos a partir da sua diferença, a partir da sua individualidade, entendendo que nem todos nós temos as mesmas oportunidades, eu estou praticando a equidade. Então, é fornecer ferramentas diferentes para diferenças e necessidades aí que exigem essas ferramentas diferentes. Então, por exemplo, cotas raciais é uma medida de equidade, por exemplo. Porque por mais que eu dê educação pública de qualidade, de acesso universitário para todos, que a universidade pública ela é uma medida de igualdade. Todos têm acesso à educação pública em universidades. Mas, mesmo eu tendo universidades públicas no Brasil, eu ainda mantenho um padrão de quem pode acessar. Então, eu estou vendo que mesmo eu tendo essa medida de igualdade, de eu ter a universidade como uma instituição para todos, nem todos estão conseguindo acessar. E aí eu preciso desenvolver políticas que deem condições de que esse outro diferente consiga acessar. E aí eu desenvolvo, por exemplo, a cota racial como uma política de equidade, que por mais que eu tenha igualdade no fornecimento a esse acesso, chegar a ter esse acesso à universidade não é um direito ainda de todos. Então, eu crio uma política pública, como a cota racial, para atingir um contingente de pessoas que, na sua diferença, precisa de uma ferramenta a mais para conseguir chegar naquele lugar que foi aí instituído como lugar de igualdade. Acho que é isso. Perfeito, professora, obrigada. Eu vou, então, liberar para as pessoas que levantaram a mão fazer as perguntas. O Rafael levantou a mão primeiro, então, Rafael, sinta-se confortável para ligar o microfone e fazer a sua pergunta. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, professora Dalila. Eu falei primeiramente sobre essa questão de igualdade e equidade, porque você inicialmente usou o termo igualdade, você não utilizou equidade na sua fala. Segundo, você generalizou que as escolas não ensinam a desconstrução do respeito, essa desconstrução do racismo. Quando uma escola no Brasil, você generalizou porque você disse as escolas. Quando você diz as escolas, você está colocando todas. Eu trabalho com a pedagogia queer, eu vou até ler a minha câmera. E a pedagogia queer é a pedagogia da diversidade, ela atua como uma praxis de aceitação da diversidade, entendeu? Então, eu pondero isso, que você pecou na sua fala. A gente nunca deve usar a teoria do tudo, né? Porque enquanto uma escola atua promovendo em busca da promoção da equidade, a gente não pode generalizar. Você concorda? Concordo discordando, como a gente fala. Assim, primeiro, essa questão da igualdade. Se eu usei, foi errôneo. Então, assim, a gente trabalha hoje equidade racial, que é justamente fornecer ferramentas diferentes para quem tem uma diferença, que é de raça. Mas quando você fala nessa questão de generalização, quando a gente olha principalmente para escolas públicas no Brasil, ainda há muita resistência, e a gente está falando de mais de 64% de escolas que ainda usam. Eu entendo essa questão de, que a gente ainda tem escolas trabalhando hoje, inclusive com pedagogia de antirracismo. Na Bahia temos escolas que trabalham quilombismo e outras questões, e elas aparecem, elas são importantíssimas para as discussões de raça. Então, nessa dimensão eu concordo, mas olhando para o macro, quando a gente olha para o Brasil, e quando eu estou falando de política pública, eu tenho que olhar para macro, para o que chega. A gente ainda não tem como falar majoritariamente que as escolas brasileiras trabalhem e olhem para a questão racial, como está posto lá na lei, 1334, os nossos materiais didáticos não são atualizados para isso em rede pública, ainda não são. A gente ainda não trabalha nessa dimensão. Então, como eu disse, eu concordo, discordando. Assim, concordo que não generalizar é importante, concordo que existem dimensões que estão sendo trabalhadas, mas discordo na questão de que a gente ainda não chegou a um patamar de que E aí aqui eu não posso trabalhar a exceção como regra, entende?
Eu não posso trabalhar à exceção das escolas que fazem, à exceção dessas escolas que estão trabalhando, dessas pedagogias e pedagogos aí que estão vindo forte dentro dessa questão como uma regra que aparece. Não é a regra. A regra ainda é escolas que trabalham de forma muito... Mas eu acho que o correto seria falar que grande parte das escolas brasileiras fazem isso. Públicas, não as escolas brasileiras, porque eu sou pedagogo, sou da educação básica, tenho formações, enfim, entendeu? Eu acho que isso é uma fala errônea, porque existem, de fato, escolas que trabalham, pode ser uma minoria? Pode, mas aí você está usando a teoria do todo, entendeu? Você está trabalhando com a maioria, está, mas você tá excluindo justamente a minoria. Pessoal, desculpa te interromper, Rafael. Uhum. Em primeiro lugar, né, eu acho que a professora já colocou o que ela tinha para colocar em relação a esse ponto. Como a gente já está com o horário um pouco já adiantado, eu vou passar para outra pessoa que quer fazer a pergunta, tá? Carlos, então, professora, tudo bem? A senhora tem alguma outra colocação para finalizar? Só acordo essa colocação do Rafael e concordo com essa questão, né, da teoria do todo. Uma perguntinha para ela sobre como ela se sente, né, sendo uma mulher negra, né, que antirracista, que trabalha numa organização, né, numa empresa, sabendo que ela tem que trabalhar, isso daí talvez me corrija se eu estiver errado, 10 vezes mais para ganhar o mesmo salário que um homem, um homem heteronormativo. Como eu me sinto? Isso. Sobrecarregada, exausta, insatisfeita. Mas eu me senti assim, não resolve o meu problema. Então, assim, eu acho que nessa dimensão de ação, o que eu faço é tentar desenvolver projetos e trabalhar sempre em frente em organizações. Primeiro, que tenham como premissa não necessariamente equidade, né, salarial, mas que estejam caminhando para esse lugar. E hoje eu trabalho muito em organizações onde isso é um cenário consolidado. Então, hoje estou no Instituto Unibanco, por exemplo, numa equipe altamente gerenciada por mulheres, então todas as minhas gestoras são mulheres, dentro aí de uma dimensão em que eu sou reconhecida, então hoje eu posso escolher trabalhar nesses ambientes também, cheguei em um patamar de carreira, e aí o que eu faço é tentar trabalhar para que outras mulheres não tenham que sofrer tanto quanto eu sofri para chegarem nesses lugares e poderem se sentir aceitas. Você está abrindo mais portas, digamos Sim. assim. Tá ótimo. Perfeito. Eu vou passar, então, a palavra para o Carlos, que também está com a mão levantada. Carlos, sinta-se confortável. Olá, eu vou ficar com a câmera desligada, porque tem problema aqui na câmera. Dalila, eu queria agradecer muito a sua fala. Eu entrei com uma expectativa e estou saindo com uma aula, assim, que abriu a minha cabeça para muita coisa. Assim, eu queria muito, muito agradecer a sua apresentação. E eu queria, na verdade, uma dica, né? A gente está fazendo, eu trabalho numa ONG, né? E a gente começou o planejamento estratégico agora da ONG, e um dos objetivos específicos é uma política de diversidade, equidade e igualdade, né? E eu, por ser um homem gay, me botaram para o cargo e eu sou da diversidade, o pouco de diversidade que tem, eu estou lá dentro, né? Só que a questão, eu achei que ia ser uma questão mais simples, mas não é uma questão simples. E a minha pergunta é por onde começar, porque eu estou com muita dificuldade de começar isso, assim, primeiro que eu não estou conseguindo achar o documento de política de equidade, igualdade, diversidade de nenhuma outra ONG. Eu estou pedindo para as pessoas e ninguém me disponibiliza isso. Então, eu não sei nem por onde começar. Agora,
Então, eu comecei e o que eu cheguei na conclusão é que eu não sei por onde começar. E eu queria uma dica sua, assim, por onde começar. Tá, oi, Carlos, tudo bem? Primeiro, vocês estão elaborando um documento de políticas para diversidade e inclusão como um todo ou uma frente de equidade racial? Então, é como um todo, mas eu tô vendo que tem muitas ramificações, porque assim, a gente nós somos uma ONG de pesquisa também, é um instituto que tem muita pesquisa, então nas seleções que a gente faz, acaba acaba entrando só gente branca, Uhum, a, a gente tem maioria mulheres, porque eu acho que a gente consegue chegar até aí, entendeu? Mas a gente não consegue ir além disso. A gente tem uma equipe de 54 pessoas e 2 pessoas são negras. Uma no serviço geral e a outra agora numa coordenação. Mas que ela chegou na coordenação porque ela entrou lá muito nova, como voluntária. Então, foi como se ela foi sendo formada lá. A questão é que a gente não consegue fazer com que entre pessoas, porque a gente não tem uma política de equidade. Agora eu entendi, né, essa diferença. A gente não tem uma política de equidade, né? A gente vai nessa política de igualdade, tá aí uhum, aberto para quem quiser vir, mas a gente não consegue selecionar pessoas dentro dessa diversidade. uhum. Bom, Carlos, então, assim, duas coisas. Primeiro, pensando, né, nessa frente, então, já que vocês têm um documento de políticas de diversidade para ser elaborado, e pensando a diversidade como esse grande bloco que vai entrar, enfim, gênero, questão de sexualidade, etarismo, racismo e outras dimensões, eu começaria mapeando e entendendo práticas que vocês já fazem. Então, como você traz aí, você já trabalha em questão de gênero, você já tem aí conseguido avançar, então entender primeiro como que a gente conseguiu chegar nesse lugar, o que a organização internamente aí se propôs a avançar nesse lugar. Segundo, eu tentaria mapear e entender internamente também o que a organização está chamando de diversidade e inclusão. E assim, a gente tem conceitos, né? A gente trabalha com conceitos, mas a gente precisa entender internamente assim, o que eu estou falando que é diversidade e inclusão? O que para mim, enquanto organização, é diversidade e inclusão? E aí definir mesmo, para nós, diversidade e inclusão é isso. E aí vocês podem fazer, sei lá, um manifesto, ou algum tipo aí de documento que explicite para aquela organização. Então, assim, para nós, diversidade e inclusão é isso. Então, trabalhar diversidade e inclusão para nós é isso, até explicitar isso para colaboradores, explicitar isso para qualquer público que você tenha relacionamento, né, terceirizados, enfim. Acho que isso ajuda nessa constituição dessas políticas. Então, primeiro, mapear o que vocês já fazem. Segundo, entender um pouco do que é diversidade e inclusão para vocês. E terceiro, começar a olhar para processos, né, para práticas de vocês, como eu disse, e como que essas práticas talvez possam ser excludentes, né, como você trouxe. Então, a gente, né, lança uma vaga lá, aberta para todos, a gente até incentiva, né, porque muitas organizações colocam, a gente, né, incentiva e apoia a inscrição de pessoas trans, de pessoas negras, mas, assim, nos meus processos, tem algum impeditivo ali interno? Por exemplo, eu estou pedindo um grau super alto de inglês, entendendo que pessoas negras e trans e outras pessoas de grupos de vulnerabilidade, às vezes, não conseguem atingir esse grau super alto de inglês. Qual que é a minha reputação também enquanto organização, né? Internamente, eu tenho um ambiente que recebe essas pessoas, como a Samira falou, mas eu acho que eu olharia mais para práticas, né? Para o que está impedindo que essas pessoas venham até mim, mesmo quando eu crio vagas para elas. Então, né, identificar no RH esses processos, identificar também padrões que a organização vem repetindo nessas contratações, como você trouxe, e que precisam ser quebrados, e aí isso é quebrado no processo de tomada de decisão mesmo, olhar para os currículos e abrir precedentes, às vezes ser corajoso, como eu disse, nessa forma de lidar com esses profissionais. Eu acho que também circular essas vagas em ambientes seguros de pessoas negras, então, o LinkedIn, por exemplo, tem baixíssima presença de pessoas negras.
porque elas não se sentem seguras ali. Então, circular essas vagas só no LinkedIn não vai fazer com que elas cheguem até essas vagas. Então, qual que é a minha estratégia de comunicação sobre essas vagas? E trabalhar com institutos de pesquisa, institutos universitários, e entidades de classe mesmo aí, que já abordam o tema, contratar consultorias, contratar, né, pessoas especializadas para conversar sobre isso internamente, e até para te ajudar a elaborar, né, esse documento, para, né, guiar a sua equipe aí nesse processo. Então, eu acho que diagnosticar o que você já faz, entender ali o que é para você a diversidade e inclusão, identificar lacunas nas suas práticas que excluem pessoas dentro do seu processo e estudar, letrar os seus colaboradores, letrar suas lideranças, e a partir desse letramento ir lidando com os conflitos que vão começar a surgir internamente, porque eles vão aparecer, tá? E o conflito inicial é esse, porque eu falei que a gente precisaria de uma consultoria e tudo mais, mas aí o diretor acha que é uma coisa mais simples, que é só escrever um documento de política, e eu tô vendo que não, e aí ficou isso na minha mão, e não é, sabe? Mas vai ser bom porque eu vou discutir com ele, porque não é simples. Não é simples. Mas obrigado, tá, Dalila? Muito obrigado mesmo. Carlos, obrigada pela sua pergunta, e Dalila, muito obrigada pela sua resposta, porque eu também estava com essa dúvida, eu fiquei aqui só anotando no meu caderninho. Eu acho que não temos mais ninguém com dúvidas aqui no chat e nem com a mão levantada. Então, Dalila, caso você tenha alguma coisa para colocar, sinta-se confortável e a gente já pode prosseguir para encerrar. Quero agradecer, né, e parabenizar, né, a levantar esse tema aqui pelo IDES. Espero que vocês continuem engajados, né, e preocupados em lidar com essas questões. E aí depois posso mandar para a Samira, né, algumas referências de texto, mando também esse relatório da Elderman, que é o Trust Barometer, para que vocês tenham acesso. E minha fala final, assim, é mais nesse sentido de vigilância, de se manter, né, vigilante frente a essas questões, de agir em momentos que a gente pode agir, então não ficar vislumbrando, quando a minha organização... Tipo, tem coisas no seu cotidiano que podem ser feitas aí, nessas ações antirracistas, tem coisas, assim, na sua vida que podem ser feitas e que podem interferir nessas questões aí. Então comece, né, a olhar no seu cotidiano como o racismo te perpassa, e aí ele vai te perpassar sendo negro ou branco, ele vai te perpassar em alguma instância da sua vida, dando a você algum privilégio, te cegando sobre alguma questão ou te ferindo a partir dela, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado aí vocês nesses processos, e agradeço a Samira. Eu que agradeço, Dalila, foi um prazer. Muito obrigada por você aceitar vir conversar com a gente. A sua agenda é super complicada, né? E muito obrigada por conseguir essa 1h30 para vir aqui conversar com a gente. O IDES está de portas abertas para você, caso você sinta-se confortável para retornar quando você quiser. E agradeço a todos que participaram também. Os certificados eu mando depois para os e-mails que vocês me mandaram. E eu creio que é isso. Eu acho, então, que a gente pode encerrar o nosso evento de maio. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada a vocês, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal.